Obrigada. E, então estava comentando que o que eu acho mais legal dessa etapa, e eu sinto que ela mexe muito com as pessoas, né? Ela é muito potente, assim, não pela mensagem em si, né? Mas pela possibilidade de eu me abrir com alguém, né? E de eu ser vista e dessa pessoa, de certa forma, mostrar um cuidado comigo, né? Que às vezes não interessa tanto o que ela vai dizer, né? Mas o fato que ela tá ali junto, assim, né? Que ela tá me dando uma palavra, né, de apoio, essa coisa da gente não se sentir tão só nos nossos medos, né? Eu acho que e aí, compartilhar com vocês que, como facilitadora, às vezes dava um medo, assim, em dar, né? Tipo assim, ai meu Deus, as pessoas não vão saber o que escrever, elas não vão escrever nada legal. E, tipo, ninguém vai gostar dessa parte, sabe? Mas isso nunca aconteceu, né? E eu acho que tem a ver com isso, assim, né? Que mais do que a mensagem é o fato de tu tá sendo vista ali, né? Do teu medo tá sendo visto de um lugar de cuidado, assim, né? Então, essa é o tom, né, da tempestade. E aí a gente segue, então, para as raízes profundas, né, que são perguntas um pouco mais, assim, tem as raízes, né, vocês lembram? Deixa eu compartilhar aqui o nosso tabuleiro. Tá dando para ver? Vocês conseguem ver o tabuleiro, gente? Tá. Então estamos aqui em cima, né? Aí lá nas as primeiras raízes, elas eram um pouquinho mais leves e suaves e superficiais, porque a gente estava ingressando no jogo, né? Não ia chegar chegando também com umas perguntas muito profundas, né? Para assustar as pessoas. As raízes aqui de cima, elas já são, né? Como eu tinha comentado, essa planta já está crescendo, então são raízes mais profundas. E elas simbolizam, né, a gente buscar na nossa própria história também a força para eu encarar os meus medos, né? Quer dizer, que do meu passado, que das coisas que eu já fiz podem me ajudar a encarar esse desconhecido de um outro lugar, né? Então elas são separadas em três, né, três bloquinhos de cartas: a coragem, a estratégia e a convicção. Vocês vão provocar as pessoas a se conectarem com o que elas sentem que mais precisam, né? Que mais elas querem, assim, o que faz sentido para elas nesse momento, né? Se é coragem, se é estratégia ou convicção. Ah, só pode uma. Sim, só pode uma. A síntese, a síntese é um dos princípios do jogo, né? E aí, se for um grupo pequeno, cada pessoa pode tirar a sua carta, né, do bolo que escolher e compartilhar essa pergunta e compartilhar com o grupo. Se for um grupo grande, sugiro, por exemplo, dividir em três. Então, vai ser o pequeno grupo da coragem, o pequeno grupo da estratégia e o pequeno grupo da convicção. Cada pessoa tira. São 7 cartas em cada bolinho, né? Então cada pessoa vai tirar uma carta e aquele grupo vai ali conversar um pouco sobre o que tá, né? Essas perguntas e as respostas e tal. Vocês podem convidar as pessoas a ajudarem umas às outras a conectar o que essa pergunta tem a ver com o processo, né? Porque a essa altura a pessoa já compartilhou um pouco do seu processo. As pessoas já se conhecem um pouco mais. Então, elas podem, né? Elas assim, o que essa pergunta tem a ver? Nossa, não achei nada a ver. E aí os outros podem ajudar, assim, né? Nossa, se tu for pensar por esse lado, enfim, né? Tal coisa. Então é um momento de também ter mais troca, assim, de fazer associações, né? Então vamos experimentar também essa etapa aqui, para ficar um pouco mais claro.
Tá, eu falei do grupo pequeno, do grande. Quando é um atendimento individual, tu pode, né, a pessoa vai escolher o bolo dela e vai tirar a carta e vai compartilhar contigo, né? E o online, então, tem essa forma que a gente vai fazer agora, ou outra ideia que vocês tiverem, né? Eu quero uma voluntária ou voluntário para tirar uma carta da coragem. De escolher uma carta de 1 a 7. Alguém que sente que está precisando de coragem nesse momento. 11. Desculpa. 1 a Não. 7. Oi? 9. Não. 5. Tá. Aqui, então. Então, Igor, né? Tu que tá falando, né? Quando aconteceu algo que eu realmente não esperava, como que eu lidei com essa situação? Eu te convido a compartilhar com a gente, se tu se sentir à vontade. Minha primeira reação sempre foi de desverticalização, né? Ai, meu Deus, como vai ser? Como será? Né? Bem fora do eixo mesmo. Mas, de alguma forma, eu identifico em mim, depois de muitos anos de terapia, que eu consigo, depois desse primeiro momento de explosão, né? Separar as coisas e olhar para elas de forma mais racional, né? Então, quando coisas que eu não esperava aconteceram comigo, eu consegui, de alguma forma, um tempo depois, separar e olhar para elas de forma mais racional. Como eu vou lidar com isso, com essa face desse problema, com essa face, o que é prioridade, o que não é, né? O que eu consigo, o que eu não consigo resolver agora, qual a situação que eu não consigo mudar agora, o que eu consigo mudar de imediato. E isso é algo que eu venho de alguma forma exercitando na minha vida. Legal, então tu transforma em pedaços a situação para ter uma visão mais assim, mais ampla, né? Me parece que é isso que tu trouxe assim, É, para não ser um acho bolo que de problemas. isso, né? Desde de você olhar para o todo, você vai olhando para as partezinhas para poder chegar a um contexto, né? Hum, legal. E aí, por exemplo, né, nesse momento, a gente pode pensar, agora né, acho que não faz muito sentido, né? Mas como é que tu pode usar isso, né, a teu favor na construção do teu projeto, do teu sonho, né? Como é que tu poderia usar essa experiência pessoal, né, que tu já sabe que tu consegue fazer, para lidar com os medos, né? Para lidar com esse desconhecido, assim. Faria essa conexão, essa provocação. Alguém que está precisando ou que gosta de convicção. Um número de 1 a 7. 7. Um momento que eu me senti a pessoa certa no lugar certo. E o que contribuiu para que eu me sentisse assim.
Teve alguns momentos para compartilhar um deles, né? O que tu sente assim? Acho que tem vários, mas um que eu estou me lembrando agora foi quando eu fui atender uma mãe na casa dela. Foi meu primeiro atendimento com amamentação. E eu estava com muito medo, né, de que era meu primeiro atendimento, eu não tinha experiência, era um bebê prematuro. E aí eu fiz o atendimento, passei algumas horas lá com a mãe, com o bebê, e aí, de alguma maneira, mais com a minha palavra do que com a técnica em si, a gente conseguiu. O cenário ficou melhor do que estava, né, no início. E aí eu senti, assim, é um sentimento bem especial de ter chegado no lugar certo, na hora certa. Tá aqui. Legal, legal. E tu sente que essa experiência te ajuda hoje, assim? Tipo, lembrar dela, se conectar com ela, te ajuda a lidar com desafios? Sim, com certeza. Nos meus outros atendimentos, depois disso, sempre que eu tenho algum atendimento mais desafiador ou alguma outra situação assim, eu me lembro desse momento porque às vezes a gente pode contribuir de forma mais simples do que a gente imagina. Simples para a gente, né? Mas para quem está recebendo é muita coisa. Legal. Massa, graças por compartilhar. E agora nós temos a estratégia. Alguém? Estratégia, uma carta de 1 a 7. Pode ser a 3. 3. Um elogio que recebo com frequência e em que situações ele se expressa na minha vida. Eu me lembrei de um dia que eu falei para uma pessoa que estava se sentindo muito mal e ela disse que eu falei, ela falou assim, não, eu só falei que eu estava pensando e ela disse que tinha vontade de anotar e perguntou se podia anotar aquilo. E eu acho que eu não me dou conta, às vezes, assim, que tem uma sabedoria que eu trago para as pessoas em momento em que elas estão muito aflitas, assim. E isso é uma coisa que eu preciso reconhecer mais, eu acho. Boa. E tu sente que se tu for transformar isso numa qualidade, qual qualidade seria? Eu acho que empatia. Eu acho que eu consigo me conectar muito facilmente com o que o outro está sentindo, assim. Legal. Graças. Onde estamos aqui com vocês. Vou voltar aqui pro... Tudo certo sobre as raízes profundas, sobre a ideia, né, dessas perguntas, assim, e para onde que elas, né, para onde que elas, qual o objetivo, né, para onde elas levam as pessoas, né? Sim. Será que eu tô gravando agora? Ficou... Tá gravando. E aí a gente tem o tronco, né?
Que essa então é a parte como eu estava comentando com vocês no encontro passado, também de começar a se ver, né, em comunidade, com outro, também um pouco que a tempestade já traz ali, né? O tronco eu acho que é uma das partes mais lúdicas, assim, para a gente também convidar as pessoas, né? Mais uma vez, então é esse constante movimento, né? De dar uma viajada, do lúdico, do sonhar alto e sem medo, e o trazer para o chão. Né? E aí o tronco é esse momento que eu acho que ele traz um pouco das duas coisas, de uma forma bem de instigar a criatividade das pessoas, né? E instigar esse simbolismo, assim, né? Um pouco do que pode ter também de lúdico nos nossos sonhos, né? Que a gente não precisa tudo ser um plano, uma planilha de Excel, assim. Né? A gente pode também ter um pouco de arte, enfim, de lúdico mesmo. Então, o tronco, ele traz... São as cartas das ferramentas que a gente vai usar, né? Então, é a nossa caixa de ferramentas. E aí é essa ideia de que a nossa, para fortalecer ainda mais essa nossa árvore, né? A gente passou pela tempestade, né? A gente conseguiu juntos, passar pelo medo do desconhecido. E agora, então, a gente precisa de recursos externos para fortalecer ainda mais essa planta, né? Para dar firmeza para ela. A etapa do tronco tem esse tom, né? O tom de que eu preciso para, tipo, firmar, assim, né? E aí a gente fala, então, que vai abrir essa caixa de ferramentas e que cada pessoa vai poder pegar a sua ferramenta. Essa parte também, ela é bem oracular, assim, né? E daí depois eu posso falar um pouquinho mais para vocês sobre essa ideia de oráculo, né? E de trazer através do jogo essa conexão também com a sincronicidade, assim, né? Da gente confiar que vai tirar exatamente a carta que a gente precisa naquele momento. Então, são 21 cartas, né? Essas ferramentas. E aí vocês podem espalhar elas de forma que todas fiquem visíveis e com o verso para cima, né? Então cada pessoa vai tirar uma carta de uma forma um pouco aleatória, assim, né? Que tem essa questão da sincronicidade. A gente vai pensar aqui, não no sonho de cada um, mas nessas ferramentas, em como que elas podem ajudar na facilitação do jogo, né? Então vamos pensar na nossa missão aqui, né? Que é se tornar guardiãs e guardiões e como que essas ferramentas podem ajudar, então. Eu vou abrir aqui então a caixinha de ferramentas. E aí também vou pedir para 3 pessoas, se puderem ser as outras, mas se não quiser ir repetir também, tudo bem, a gente está em pouquinhos hoje, né? Alguém quer tirar uma carta? É de 1 a 21 daí, né? Eu posso, Ana. Então vai lá. A 21. A 21. Vocês estão enxergando? Uhum. Então, Folhas secas. como é que tu enxerga, e se os outros quiserem ajudar também, que a gente pode usar folhas secas, né, na facilitação do jogo? Como uma ferramenta em si para o sonho ou uma ferramenta pensando no todo, assim? O que E tu para mim as folhas secas me remetem a um tempo que passou, um amadurecimento,
e que nutre, né? Porque esse tempo passa, essa folha já foi verde, ela já foi uma vida muito plena, e aí quando ela tá seca, ela pode ser adubo. Uhum. E além disso, tem a beleza, né, das cores, tem muito, acho que dá para olhar vários aspectos ali. Legal. E como é que a gente pode relacionar isso com o jogo em si, assim? Com a proposta do jogo, né? O que seriam as folhas secas? Acho que o tempo de amadurecimento desse espaço também como um coletivo ou da relação que se tem com uma pessoa com quem a gente está interagindo. Não sei se seria esse o sentido da tua pergunta. Sim, sim, não tem resposta certa, né? Eu fiquei pensando, tu falou no tempo, né? E de trazer através do jogo muito da vida das pessoas, né? Do que já foi, né? Do que elas já são. E aí transformar isso, né, em adubo, assim. Como é que a gente usa isso como recurso para elas brotarem ainda mais, né? Fiquei pensando nisso, assim. Mas é por aí, muito bom. Só trazer que para mim me remeteu num processo de, se possível, ajudar as pessoas a identificar o que são as folhas secas, assim, sabe? Para crescer um sonho, o que é aquilo que não serve mais, que tu precisa ir transformar em adubo ou simplesmente deixar cair, né? Uhum. Separar e, de repente, ajudar, trazendo muito de mim, assim, porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de identificar o que são essas coisas que eu não preciso mais e que eu preciso deixar e transformar em adubo para dar passos adiante em novos sonhos, assim. Boa, tipo, separar, né, as coisas. Legal. Então, outra pessoa para tirar outra ferramenta. Alguém? Pode ser a 9. A 9. Carrinho de mão. Como é que a gente pode usar o carrinho de mão? Jogando com as pessoas. Caracoles. É uma ferramenta para você transportar as coisas, né? Carregar as coisas de um lado para o outro. Acho que aqui no jogo, um facilitador do jogo. Não sei se a gente pode colocar como coisas que não. Separar as coisas, né? Sei lá, setorizar as coisas e usar ele como uma ferramenta mais ágil, sei lá. Uhum. Separar aquilo que serve, aquilo que não serve, e usar esse carrinho para ajudar nesse processo de forma mais ágil, de não tão pesada. A gente tem muita mania de carregar tudo nos ombros, né? Querer resolver tudo. Eu sou forte, eu consigo, eu faço. Como se ele fosse ali um auxílio
pode ser pode ser mais leve o processo de setorizar as coisas, de organizar as coisas para o seu sonho seguir, para ele ser mais fluido. Boa, legal. Acho que sim. Quer dizer, acho que sim. Assim, né? Não me vem outras coisas também, assim, né? É uma reflexão muito profunda, né? Mas o importante não é também, às vezes a gente se prende muito em fazer muito sentido racional, né? E a ideia dessa etapa é o que vem, assim, né? Não sei. O que me vem assim é uma facilidade em carregar as coisas Uhum, de um uhum. lado para o outro. Pois é, mas também me veio o carregar as pessoas, assim, e daí eu fiquei pensando, não, mas não é sobre isso, né? Não é sobre carregar os outros, tipo, levar eles onde eles querem ir, né? Talvez é tipo fornecer o carrinho, né? E dizer, ó, desse jeito talvez seja mais fácil, né? Vamos para outra, então. E mais alguém? Mais uma ferramenta? Eu vou abrir uma aqui. Aí, Cacau quer pedir a 13 aqui. A balança. Como que a balança pode nos ajudar? Eu acho que a balança ela pode nos ajudar a estabelecer prioridades assim, para que não para que não pese de um lado e a gente não se sinta sobrecarregada de repente no processo. Se, digamos, facilitando, né? Se está facilitando ali, está facilitando uma jornada para alguém ou para um grupo, identificar o que é prioridade naquele grupo, ou a forma como tu pode conduzir sem que tu perca o equilíbrio e tome para ti algum peso que não é teu, de repente, ou no caso ali, trazendo que a Cíntia trouxe do carrinho, né? Daqui a pouco tu tá te colocando, perdendo esse lugar de que tu é um guardião de um processo, mas que tu não vai carregar ninguém. Que é a pessoa que vai descobrir e fazer a jornada dela, né? Não sei se eu fui muito clara, mas me veio isso, assim, de que estabelecer prioridades pode ser uma boa para não pender muito para um lado, assim, não ficar pesado. Sim, acho que faz sentido, sim. Alguém mais? Alguma coisa que venha sobre a balança? Buenas. Tudo bem sobre essa etapa, assim? Ficou clara a ideia, a dinâmica? Deixa eu ver vocês aqui de novo. Sim? Ficou aqui a próxima etapa, ela usa as mesmas cartas, né? Que é essa caixa de ferramentas. E aí é a ideia que primeiro a gente pega a ferramenta que a gente vai usar e nesse momento também, se tiver tempo, né, é legal que as outras pessoas podem compartilhar também, assim, tu pode usar, é muito comum a pessoa não visualizar como que ela pode usar, né, e aí o grupo pode ajudar nesse momento também,
às vezes é muito mais claro para os outros, né? O uso dessa ferramenta. E aí, nos galhos, vocês podem trazer a imagem de que essas árvores, né, esses sonhos, eles estão crescendo e os galhos eles começam a se encontrar, né, a entrar em contato uns com os outros. Né? Essas árvores começam a descobrir a existência de outras árvores. Então, essa caixa de ferramentas a gente vai compartilhar. Então, a gente vai dar uma ferramenta, pode ser para o grupo, aí vai como vocês sentirem, né? Vai da sensibilidade de vocês e do que o momento pedir, assim, né? Eu posso... E aí as cartas das ferramentas, elas vão estar abertas, né? Elas vão estar viradas para cima, todas. Então, as pessoas vão escolher uma ferramenta para dar para o grupo, ou, se vocês acham que tem clima para isso, né? Para dar para uma pessoa, né? E aí é legal cuidar que todo mundo ganhe uma. Então pode ser tipo assim, vai escolher para a pessoa da esquerda ou da direita, né? Ou vai escolher para alguém que sentir, né? Tipo amigo secreto, assim. E aí vai indo uma por uma, né? Ou escolhe uma ferramenta para o grupo, né? Então vou também fazer esse exercício aqui com vocês de abrir aqui as cartas. Vocês conseguem ver as imagens? Oi, cadê? Sim. Sim? Então, dessas ferramentas que aparecem aqui, né? Qual que tu escolheria, tu que respondeu sim, que eu não sei quem é, qual que tu escolheria, assim, para oferecer para o grupo, né, nesse caminho de guardião, de guardiã? O lampião. E como é que tu acha que as pessoas vão poder usar o lampião? Ai, não tenho muita ideia, não, mas me veio no sentido de... Porque o lampião clareia, né? De trazer luz ali para o que a gente estiver trabalhando, de um poder auxiliar o outro, de repente, no grupo, né? Um poder auxiliar o outro a trazer uma luz para cada um. Não sei bem. Legal, boa. Mas alguém quer escolher outra que acha que tem a ver, assim, que pode ajudar? O Igor falou a bússola, escreveu. Ah, legal, a bússola. Como vocês acham que a gente pode usar? De forma simbólica, né? Deixa eu abrir ela aqui. Talvez a bússola pode ajudar a, tipo, ter ideia de onde se quer chegar com o jogo, né? Assim, o que vocês querem oferecer para as pessoas, né? Já começar com tendo isso claro, assim, né? Ou tendo a noção do papel de vocês, né? Não sei se faz sentido. Então, o Igor falou da bússola com o mapa, né? Se a gente tem um mapa, mas não sabe
onde está o norte, por exemplo, onde está a direção, a bússola ela é bem importante para dar esse direcionamento, assim. Então eu imagino assim que no jogo seria essa coisa de encontrar quando a pessoa tá sozinha, né, jogando com uma pessoa só, ela encontrar tipo o que direciona ela, quem é que é essa pessoa ou dentro dela mesma, o que ajuda a dar esse direcionamento, né? E quando é em grupo, às vezes a gente tem alguém assim que inspira uma liderança, inspira um direcionamento. Imaginei meio nesse sentido, assim. Uhum. E o que eu acho interessante das ferramentas é que elas permitem N interpretações, assim, né? Se a gente tira um pouco da racionalidade da ferramenta em si, assim, eu acho muito, muito bonito isso. Acho bem interessante o simbolismo que tudo isso traz. Essa é a ideia, assim, né? Eu vou aproveitar, fazer uma pausa no andamento do jogo, assim, para... Deixa eu ver se está gravando, ver se está tudo certo aqui. Para conversar um pouco com vocês, assim, sobre o papel dessa facilitação, né? Ali no início do encontro passado, eu trouxe várias coisas sobre o papel da guardiã, né? De cuidar desse espaço da segurança para as pessoas se sentirem confortáveis, né? De se colocarem como vulneráveis, né? E dos acordos todos. Mas eu senti depois que faltou um pouco, né? Qual que vocês acham que é o papel da facilitação, assim, né, do jogo? Tipo, quando o jogo já está rolando, quando eu já criei esse espaço, que tipos de intervenções faz sentido ou não faz sentido fazer, né? De que forma que eu posso enriquecer esse jogo? Eu lembrei do que o Igor e eu acho que a Juliana falaram dessas novas ideias e das ferramentas, assim, porque cada lugar que tu vai jogar e cada círculo que tu vai formar, vou chamar de um círculo, né? Mas cada círculo que tu vai formar ali, ela vai ter peculiaridades, assim, seja cultural, seja de ferramentas. E acho que o guardião ele vai conseguir identificar e trazer mais para perto das pessoas, assim, quais são essas ferramentas e como essas pessoas podem, quais são os recursos. Eu vi que teve um comentário ali, não me lembro de quem, que falou sobre formar redes e mentorias. Eu acho que daqui a pouco criar pontes, né, também entre as pessoas. Acho que por aí, talvez. Uhum. Legal. Agora que eu vi aqui a pergunta da Rosana, né? Eu entendi que essas ferramentas simbolizam algo, mas como a pessoa pode usar cada uma de forma prática no próprio projeto. Então, eu acho que isso tem a ver com a facilitação também. Eu acho que a facilitação é auxiliar a pessoa a enxergar isso, a ter esse insight, né? O jogo ele é cheio de analogias, né, das plantas e desse crescimento com a vida real, né, com esse projeto na prática, né? Por que são? Qual é o sentido do símbolo, né? Ou dessas analogias? Para quê? Por que a gente não fala direto, né, da vida real e do que dá para fazer, né? Porque às vezes o nosso mental ele tá um pouco viciado, né? Justamente pelos medos, pelos caminhos que a gente já conhece, né? Assim, o racional às vezes ele é mais burro que a emoção ou que outros caminhos
que eu posso fazer para acessar a minha própria inteligência, né? Eu acredito bastante nisso, assim, né? Que às vezes a razão pode nos engessar um pouco, né? E aí a ideia de trazer um símbolo é um pouco brincar. Vocês não precisam falar nada disso, né, para as pessoas. Isso vai acontecer naturalmente, tipo, ao longo do jogo, assim, né? Mas é o trazer outras áreas da minha vida, do meu corpo, né, do meu sentir, da emoção, para acessar essa minha sabedoria, né? Meio que brincando é enxergar outros caminhos de fazer as coisas, né? Porque se é isso, né? Que nem a Candy está falando, tipo, sensibilizar, sair da racionalidade, porque se eu já sei o caminho e se é só ir lá fazer, aí também não precisa, não é que não precisa jogar, né? Mas assim, eu acho que a proposta do jogo é justamente a gente buscar dentro de nós, isso é muito importante, né? Formas criativas diferentes, né? E fortes, assim, né? De fazer as coisas, de realizar aquilo que a gente quer, né? E aí, voltando um pouco pro que eu trouxe no início do primeiro encontro, isso é muito mais sobre mim, eu me conhecer, né? Eu conhecer outras partes minhas e conhecer coisas que eu tenho capacidade que talvez eu nem tinha pensado antes, né? Do que o sonho. O sonho é meio que um pretexto, né? Para eu descobrir um jeito meu de pensar que eu não tinha pensado ainda. O símbolo ele vem nesse sentido de buscar outros caminhos, né? E caminhos que vão passar por esse lúdico, né? Por essa viagem, assim, né? E que passa também pela emoção. Então, eu acho legal eu trazer para vocês, e talvez vocês já saibam disso, né? Mas a gente não precisa dar respostas para as pessoas. Muito pelo contrário, né? O papel dessa facilitação é eu ajudar a pessoa, ela, a entender o jeito dela fazer, né? Porque aí sim eu estou fortalecendo ela. Porque é muito fácil tu chegar lá, por que tu não faz tal coisa? Né? Tipo, não, a bússola quer dizer que tu precisa ter um norte nessa vida. Tu tá muito perdida. Tipo, isso não vai ajudar ninguém, né? Assim, então muito mais do que como o jogo ele é cheio dessas analogias, muito mais do que interpretar e dar respostas, é a gente tentar acessar essa nossa sensibilidade, também a nossa criatividade de instigar as pessoas a olhar para a sua vida de um jeito diferente, né? Então eu acho que é mais sobre fazer perguntas, né? E tá ali junto, escutando, né? E também a gente não precisa ficar angustiado de que as pessoas cheguem nessas respostas, né? Eu sinto muito isso às vezes. É tipo assim, meu Deus, as pessoas vão terminar o jogo e vão estar ainda mais confusas, né? E o que eu fiz? Mas é confiar no processo de cada uma e cada um, né? Que é muito maior que nós, né? Assim, esse é confiança no processo que precisa acontecer naquele momento, né? Que essa pessoa, através do jogo, vai dar os passos que ela precisa para enxergar aquilo que ela consegue ver naquele momento, né? Muitas vezes a gente vê coisas que a pessoa ainda não está pronta, né? E aí, de novo, é preciso eu respeitar isso, né? E por isso a anotação é legal também, porque às vezes tipo, vai passar meio despercebido, e aí ela pode acessar aquilo em outro momento e dar sentido para aquilo, dar outros sentidos, né, para aquilo em outro momento, assim, né? Então, queria trazer isso para vocês, assim. E um pouco, né, que eu tinha comentado sobre os oráculos, agora a gente vai entrar nas flores, que é a parte, acho que também junto com as ferramentas. As flores são um pequeno oráculo dentro do jogo, né?
Então, assim, de forma bem breve, não sei o que cada uma aí já ouviu sobre isso, né, conhece sobre isso, mas os oráculos, eles trazem uma ideia de totalidade, né, de que todo mundo tem em si a potência para ser muito, né, o todo. E aí os oráculos, geralmente, né, se for um conjunto de cartas, ele vai transformar esse todo em muitas partes para a gente poder olhar para elas. Né? Um pouco o que o Igor trouxe que ele faz, né, frente aos desafios, assim. Eu olho para essas partes, né, e aí eu me conecto mais com uma outra nesse momento. Então o oráculo, ele vem da ideia ele é um espelho nosso, né? E aí ele vai me trazer, e aí isso exige também confiança, né? Confiança, fé, enfim, isso não é nada religioso, tá, gente? É tipo uma perspectiva de vida, eu acho, assim, né? Ou talvez seja uma perspectiva espiritual, não sei. Mas que esses oráculos, eles são um espelho. Então eu vou conversar com eles, né? Então quando eu tiro uma carta, quando eu tiro uma ferramenta, quando eu tiro uma pergunta, quando eu escolho uma flor, eu estou escolhendo uma parte minha para olhar naquele momento, né? E aí a gente pode confiar que isso não é por acaso, né? Que tem algo ali para eu ver. Só que assim, tudo depende do sentido que eu vou dar, do sentido que a pessoa. Então não é tanto sobre. Não existe uma verdade, né? Tipo assim, não, se tu se tu escolheu a rosa, então isso quer dizer que tu, tipo assim, tu tá precisando de amor na tua vida. Ninguém tem essa verdade, né? Cada pessoa faz a sua leitura. Cada pessoa vai dar o sentido que ela enxerga para aquilo. E é isso que torna o jogo rico, né? Assim, então conectando um pouco os pontos, né? É importante que as pessoas tenham o seu insight e deem o seu sentido para a sua caminhada, né? Os símbolos, eles nos ajudam a dar sentido para a nossa vida, né? E isso faz toda a diferença, né? Às vezes traz um fio norteador que eu preciso para confiar em mim mesma, né? Eu estou vendo sentido na minha caminhada e isso faz toda a diferença. Então, voltando para os oráculos, é um pouco um convite para que as pessoas façam a sua própria leitura, né? E aí vocês, assim, nossa, Ana, eu tô aqui com umas pessoas super céticas, né? Tipo, sei lá, numa empresa super séria, não vou ficar falando aqui de não precisa falar, né? Mas eu tô trazendo porque eu acho legal vocês, sei lá, vocês pensarem sobre isso, sim, né? Que vocês terem isso consigo, de confiar que as pessoas vão tirar as cartas que elas precisam naquele momento, né? E que cada um tá no seu processo e o jogo, ele é um amigo, né, do processo de cada um e cada uma, e as pessoas vão até onde elas conseguem, até onde elas querem nesse momento, né? A gente não precisa forçar, a gente está ali para ser um apoio, assim, né? Uma guardiã, um guardião, né? E também acho que o que é legal da gente fazer é conectar as pessoas à emoção do momento, assim, sabe? Porque é isso, né? A gente vive num mundo muito racional e mental. A gente geralmente faz escolhas com a nossa cabeça, mas, né? Assim, não sei vocês, mas eu percebo isso, assim. E aí trazer as pessoas para esse lugar da emoção, né? Do sentir, do corpo. Por isso que o mexer com arte vai ser muito legal, mexer com a terra vai ser muito legal, porque vai levar para um outro lugar, assim, para um outro estado de espírito, né?
que é um estado de espírito que pode ajudar a ver muito mais coisa, né? A ver mais longe, talvez, né? A ver mais amplo, a se conectar com a sua verdade, né? A sair desse cabeção aqui, assim, né? Porque a gente estava falando da tempestade e os medos são o nosso mental, né? Então, queria trazer isso, sim. Espero que não tenha viajado aqui demais, tenha passado. Então, Ana, diga. eu fui mexer na caixinha do jogo aqui, e aí eu guardei, né, as coisas as folhas da vez que a gente jogou, e aí eu reli há pouco, e aí tem essa coisa, eu não sei se, como eu cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpas para os demais também, eu estava dando aula, tinha uma, no momento da tempestade, eu amei a sugestão que tu deu, pessoas de escrever a carta para a agricultora vizinha, né? E como foi bonito reler essas cartas, né? Dessa coisa do olhar do outro para aquilo que a gente compartilhou. Eu acho que foi falado um pouquinho antes também, mas essa estratégia de partilha, assim, eu achei que foi riquíssima, riquíssima. Eu acho que é uma estratégia que a gente pode colocar, né, no jogo de modo que enriquece bastante, assim, a participação dos outros, e a gente, pelo menos eu que guardei, né, aquilo que foi escrito para mim, me deu um abraço, reler as coisas que eu recebi. Que legal. Então, é legal isso que tu traz também, porque essa história de carta é a mesma coisa, né? Tipo assim, tá, Ana, mas agora então a ideia é que as pessoas escrevam cartas com seus medos, né? Tipo, pode ser, né? Por que não? Mas isso, assim, sim, é um simbolismo do que a gente pode fazer, né? Como é que isso pode reverberar na vida das pessoas de fato, né? Pode ser só uma conversa ali de 2 minutos que vai acontecer no corredor, né? Assim, então é isso, trazer um pouco para esse lugar de brincadeira e de imaginação para poder viver na vida real do jeito que a gente consegue fazer, né? Mas isso não precisa ser dito, né? Eu acho que isso acontece naturalmente, assim, né? Isso tá nas entrelinhas, assim. Então, a etapa das flores, é uma etapa é um presente, assim, né, para as pessoas. É um tipo, nossa, você chegou até aqui, uhul, você olhou para si, olhou para suas, né, para os seus medos, para suas dores, você está se propondo a fazer esse caminho. Então agora vamos receber uma flor, né? E tem essa ideia da flor embelezar o caminho, né? E nos trazer para a presença. Então, o momento das flores é tipo lembrar que a beleza do caminho está no caminhar, ela não está na chegada, né? Então, vamos lembrar que a gente pode curtir esse processo do início ao fim, assim, se é que vai ter fim, né? Provavelmente não. Então, curtir o agora, curtir a presença, né? As flores, elas estão pelo caminho e a gente pode escolher olhar para elas ou não. Então é um convite para olhar para as flores, né? E aí vocês espalham as cartas das flores com a ilustração virada para cima, né? Atrás tem uma emoção, né? Uma emoção, qualidade, assim, né? Que é uma dica, assim, é um presente de como é que elas podem se sentir ao longo desse caminho, né? E aí cada pessoa vai